Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da seguinte sessão. Boa noite a todos, boa noite vereadores e vereadora, boa noite servidores dessa casa, boa noite ao público que nos assiste pelo canal YouTube Câmara Tomazina. Ordem do dia, leitura da ata número 18/2022, leitura do parecer jurídico número 17/2022, primeira e segunda votação do projeto. Leitura do parecer jurídico número 18/2022, primeira e segunda votação do projeto. Leitura do parecer jurídico número 19/2022, primeira e segunda votação. Leitura do Poder Judiciário referente às contas do ex-prefeito Guilherme Saliba Costa. Designados, nosso secretário Edivaldo. Boa noite a todos. Ata número 18/2022, sessão ordinária. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Tomazina aos 13 dias do mês de junho de 2022, às 19 horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal. Após o presidente César Bueno de Mello constatar a presença dos edis Edivaldo Vitor Ribeiro, Célio Roberto do Prado, Derli Rodrigues, Francisco Assis Lopes, Flávio Oliveira de Farias, Laércio Bonini e Valdevino Rodrigues de Mello, e ausente, a edil Nelly Couto Ribeiro Saliba Costa. Iniciou-se a sessão ordinária. Após, o presidente solicitou ao primeiro secretário para que se fizesse a leitura do expediente. Expediente. Leituras. Leitura da ata 17/2022, da sessão ordinária, aprovada por todos os edis presentes. Leitura do ofício 052/2022, da Secretaria de Saúde de Tomazina. Leitura do projeto de lei 18/2022, que revoga a lei 66/2001, dispondo sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, e do Fundo Municipal de Turismo, o FUNTUR, e da outras providências. Leitura do projeto de lei 19, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente, o FUMA, e da outras providências. Ordem do dia. O presidente César Bueno de Mello comentou que, conforme ainda não houve as reuniões para debaterem os projetos de lei 17, 18 e 19, que as comissões se reúnam na próxima semana, que será colocada em 2 votações na próxima sessão, e que todos os edis concordaram. Palavra livre. O presidente César Bueno de Mello passou a palavra livre aos edis. O presidente comentou sobre o evento da Rural Fest, realizada em Tomazina. Parabenizou todos os envolvidos. Comentou sobre a presença do secretário da Agricultura Estadual, Norberto Ortigara, que veio prestigiar o evento, representando o governador. O edil Francisco Assis Lopes lamentou o passamento da senhora Georgina e deu seus pêsames a todos os familiares. Todos os edis desejaram condolências aos familiares. O edil Laércio Bonini comentou sobre o último final de semana, que foi o lançamento da mais nova obra do escritor Leandro Muniz. Comentou sobre o trabalho do autor e parabenizou. E ainda comentou sobre o menino que ilustra a capa desta nova obra literária e que é do distrito do Sapé, o que também muito orgulha a todos deste distrito. O presidente comentou ainda
que foi indagado sobre o tempo das sessões, salientou que não existe um tempo mínimo para as sessões e o trabalho dos vereadores é no dia a dia, fiscalizando, dentre outros trabalhos. Enumerou os trabalhos realizados pelos vereadores. O edil Francisco Assis Lopes comentou os seus trabalhos de fiscalização e visita aos bairros. Ressalta-se que, conforme o artigo 107 do regimento desta Casa Legislativa, esta ata é apenas um resumo dos trabalhos, sendo que as falas integrais dos vereadores e da vereadora estão disponíveis em áudio e vídeo e no site desta Casa de Leis, www.câmaratomazina.pr.gov.br e no canal da Câmara Municipal de Tomazina no youtube.com. Nada mais a tratar, o presidente César Bueno de Mello agradeceu a presença de todos os edis e dos presentes. Por fim, encerrou a sessão. Eu, Edivaldo Vitor Ribeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os vereadores presentes. A ata se encontra à disposição dos senhores vereadores para aprovação ou correção. Aprovado. Parecer jurídico 20/2022 do projeto de lei número 17/2022. Cuida-se de analisar de projeto de lei de autoria do prefeito municipal que pretende a ratificação de alterações promovidas no protocolo de intenções do Sisnorp, a fim de inserir a possibilidade de realizar licitações compartilhadas entre os membros do consórcio. A proposição legislativa é composta por 5 artigos e veio com a justificativa do projeto. A proposição respeita a iniciativa, forma e matéria e contém todos os requisitos legais preliminares, sendo que está apta a ter sua tramitação iniciada. O mérito. No artigo 31 da Lei Orgânica Municipal de Tomazina, afirma que compete à Câmara autorizar ou referendar consórcios como outros municípios. Neste caso, se busca o referendamento, que, a grosso modo, significa a confirmação do protocolo de intenções, dando a esta força de lei. Verifica-se que neste projeto, que o prefeito busca que seja ratificada as alterações no protocolo de intenções da Sisnorp, nas quais houve a inserção da possibilidade de realização de licitação compartilhada entre seus membros. No artigo 3º do Decreto Regulamentar 6.017/2007, autoriza a realização de licitação compartilhada entre os consorciados. Desta forma, há o permisso legal, o permissivo legal, no qual tange a licitação, sabe-se que é um verdadeiro gargalo na administração pública, de forma que toda forma legal de poder agilizá-la é bem-vinda. O compartilhamento da licitação, evidentemente, economizará pessoal e recurso, agilizará a contratação e poderá, quiçá, que tenha uma equipe licitatória especializada, conhecedora do objeto do consórcio, gerando maior celeridade no processo. Desta forma, estando a proposição de acordo com os consectários legais, sendo benéfica ao município de Tomazina, somos a aprovação do presente projeto de lei. Tomazina, 9 de junho de 2022, é o parecer jurídico do projeto 17 do Dr. André Alge Balestra Tessoldi. Parecer jurídico 21/2022, projeto de lei número 18 de 2022, que cuida de analisar o projeto de lei de autoria do prefeito municipal,
que revoga a Lei 66/2001, que dispõe sobre o Conselho de Turismo e cria o Fundo Municipal de Turismo. A proposição legislativa é composta por 17 artigos e veio com a justificativa do projeto. A proposição respeita a iniciativa, de forma que a matéria contém todos os requisitos preliminares, sendo que está apta a ter sua tramitação iniciada. A proposição pretende revogar a Lei 66/2001, a referida lei prévia sobre o Conselho de Turismo. Entretanto, é muito resumida e omissa em vários pontos, sendo que se faz necessária a apresentação de uma lei mais completa. É notório que o setor de turismo atualmente é um grande gerador de renda em Tomazina e, por sua vez, possui um potencial turístico grande e pode e deve ser aperfeiçoado por sua vocação de município turístico. Entretanto, para se promover o turismo, é necessário a criação de um conselho de turismo, conforme dispõe a proposição. Mas apenas o conselho não é suficiente. É necessário também se pensar num fundo, para que se possa custear as atividades do conselho e fomento ao turismo. Pois bem, o presente projeto atende aos dois requisitos. Analisando o projeto, verifica-se que não haver nada antijurídico ou ilegal, se revertendo em medidas benéficas à população, cabendo aos edis verificar o mérito do projeto a fim de analisar pormenormente os artigos. Desta forma, verifica-se que é necessário existir regramento legal para fomentar o turismo de Tomazina, vindo esse projeto ao encontro dessa necessidade. Ademais, estando o projeto de acordo com os ditames legais brasileiros, sendo a disposição benéfica, somos pela aprovação do projeto de lei. Tomazina, 9 de junho de 2022, é o parecer jurídico do Procurador da Câmara, André Alge Balestra Tressoldi. Parecer jurídico 22/2022 do projeto de lei número 19/2022. Cuida-se de analisar de projeto de lei de autoria do prefeito municipal que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente, o FUMA. O respeito à iniciativa, a forma e a matéria acompanha o projeto, de modo que contém os requisitos legais preliminares à tramitação do projeto, de modo que do processo legislativo, culminando no voto do mérito no plenário desta Casa de Leis. A proposição, semelhante à anterior, é importante e é imprescindível ao município. Todos sabemos o quanto é necessário atualmente pensar nas maneiras de desenvolvimento sustentável, preservando o meio ambiente, os recursos hídricos, a fauna e a flora. A criação de um fundo é necessária para esse fim. Após verificar o projeto, verifica-se não haver nada antijurídico ou ilegal. Porém, este procurador sugere aos edis que seja feita uma emenda parlamentar aditiva ao projeto, a fim de acrescentar no artigo 4º mais um inciso, prevendo a possibilidade da instituição de pagamento por serviços ambientais, o PSA. O PSA é um pagamento que se faz ao proprietário que mantém certos serviços ecológicos de preservação, como nascentes, reservas legais e etc. Ou seja, é um prêmio ao preservador e um reconhecimento dos benefícios à sociedade pela preservação. O pagamento por serviços ambientais deve ser regulamentado minuciosamente. Porém, no entendimento deste advogado, existindo a possibilidade de se aplicar os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e em programas de PSA, facilitaria muito a sua implementação,
e representaria um avanço legislativo. Desta forma, o projeto deve ser votado pelos edis, manifesto pela aprovação do projeto e pelo acatamento de sugestão da emenda aditiva sugerida. Tomazina, 9 de junho de 2022, é o parecer jurídico do procurador da Câmara, do projeto de lei número 19, né, do doutor André Alge Balestra Tressoldi. Obrigado, presidente. Quero agradecer ao secretário Edivaldo pelas leituras. Sobre o projeto 19, a emenda que foi sugerida pelos vereadores na sessão passada, temos que fazer a votação hoje. Se os vereadores quiserem fazer a emenda, na próxima sessão faremos a votação da emenda. Todos de acordo? Vereadora Nelly é a favor das duas votações, não estava. O vereador faz parte da comissão, não estava presente. Podemos fazer todas as votações? Daí vai fazer a emenda. Para depois votar. Vocês concordam? Todos os vereadores são a favor da... Então, segue a votação do projeto 17, primeira e segunda votação. Projeto de lei
do Legislativo número 17/2022, súmula que autoriza o Poder Executivo a ratificar o protocolo de intenções para efetuar licitações compartilhadas junto ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro e da outras providências, aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos senhores vereadores. Segue primeira e segunda votação do projeto 18/2022. Projeto de Lei do Poder Executivo número 18/2022, súmula que revoga a Lei 66/2001, dispondo sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e do Fundo Municipal de Turismo, FUMATUR, e de outras providências. Projeto aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos senhores vereadores. Quero pedir ao Dr. André que fará a leitura da sentença do Poder Judiciário referente às contas do ex-prefeito Guilherme Saliba Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador e vereadores. Boa noite aos presentes aqui no plenário, Salim Antônio. Como se sabe, a atribuição dos vereadores é legislar, fiscalizar o prefeito, os atos do prefeito e também julgar as contas, E nós estamos aqui num processo de prestação de contas, do ano de 2016. Então, recordando aqui, antes de começar a leitura, foi iniciado aqui o processo de julgamento, do ex-prefeito Guilherme Cury, das contas dele de 2016.
e foi anulada a primeira votação. E ele, não concordando com essa anulação, ele ajuizou uma ação, né, de anulação aqui. E hoje eu vou ler essa sentença, por ser um processo público, né, e por ser um processo importante, é bom que todos saibam do teor. Relatório. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência ajuizado por Guilherme Cury Saliba Costa em face da Câmara de Vereadores de Tomazina. Em resumo, narrou a parte, a autora, que a Câmara Municipal deu início ao procedimento para analisar e julgar as contas prestadas pelo autor, ex-prefeito, referentes ao exercício de 2016. Contudo, em data de 26 de abril de 2021, o parecer do TSE Paraná foi rejeitado por 6 votos a 3, com participação de todos os vereadores. Relatou que, em 3 de maio, o vereador Flávio Farias protocolou requerimento ao presidente, requerendo providências acerca de eventual nulidade da primeira votação, em razão da suposta infringência do artigo 164 do Regimento Interno, o qual veda a participação de interessados na matéria, cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, ante a participação da vereadora Nelly Couto Ribeiro Saliba Costa, ex-cônjuge do autor. Sustentou que o presidente da Câmara, diante do pedido, anulou a primeira votação sem oportunizar a ampla defesa. Aduziu que o autor e a vereadora encontram-se separados de fato há mais de 2 anos e que formou outra família, vive em união estável e possui um filho com a atual companheira. Pleiteou tutela antecipada, a suspensão da declaração de nulidade do ato e, ao final, a procedência da demanda, com anulação da decisão que anulou a primeira votação do Decreto Legislativo 01 de 2021. Em decisão de movimento 25 de 1, a tutela antecipada foi concedida com a suspensão do procedimento de votação. Devidamente citada, a Câmara de Vereadores contestou o feito no movimento 33.3, alegando a legalidade dos atos e pleiteando a improcedência da demanda. E juntou documentos no movimento 33.4. Intimados acerca das provas, as partes manifestaram-se nos movimentos 44 e 46. O Ministério Público apresentou parecer ao movimento 51. É a síntese do necessário. Fundamentação. Presentes os pressupostos processuais e condições de admissibilidade da demanda, passa ao exame do mérito. A controvérsia cinge-se na validade ou não do ato impugnado. A Constituição da República, em seu artigo 31, prevê que o Poder Legislativo Municipal é o responsável pela fiscalização contábil, financeira e orçamentária, patrimonial e operacional do município, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, a Constituição da República delega ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização das contas do Poder Executivo mediante controle externo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, este incumbido de emitir parecer prévio, que será submetido à deliberação legislativa. Assim, a análise das contas realizada pela Câmara, com auxílio do Tribunal, depende de um procedimento administrativo, com observância das formalidades e garantias decorrentes dos princípios do contraditório e ampla defesa. No caso em apreço, houve a edição do Decreto Legislativo 1 de 2021, com o início do procedimento para analisar e julgar as contas do ex-prefeito, ora autor, referente ao exercício financeiro de 2016, após receber parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Em 26 de abril de 2021, ocorreu a primeira votação, na qual houve a participação de todos os vereadores, inclusive da vereadora Nelly Couto, oportunidade em que o parecer do TSE Paraná, reprovando as contas, foi rejeitado por 6 votos a 3. Após requerimento formulado pelo vereador Flávio Farias, o presidente da Câmara anulou a primeira votação, entendendo que o vínculo conjugal entre a referida vereadora e o ex-prefeito ainda existiria, eis que não divorciados. Pois bem, dispõe o regimento interno, no artigo 164, que o vereador presente à sessão não poderá excusar-se de votar,
salvo quando se tratar de matéria de interesse particular, ou seu, ou de seu cônjuge, ou de pessoa que seja parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive, quando não poderá votar, podendo, entretanto, tomar parte na discussão. Parágrafo único. Será nula a votação sem que haja participação do vereador impedido nos termos deste artigo. Da análise da referida norma, observa-se que, de fato, a vereadora encontrava-se impedida de votar. Isso porque, apesar da separação de fato, inexiste nos autos qualquer notícia de formalização do divórcio. A mera separação de fato e suposta constituição de nova família não é capaz de afastar o impedimento previsto no rendimento interno. Como sabido, a Emenda Constitucional 66 de 2010 alterou a redação do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, suprimindo os prazos de 1 ano de separação judicial e de 2 anos de separação de fato, instituindo assim o divórcio imediato, ou seja, o matrimônio continua sendo dissolvido com a intervenção estatal, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. Logo, apenas o divórcio dissolve e extingue o vínculo conjugal, acarretando consequentemente o fim de todos os deveres conjugais, como fidelidade, respeito e consideração mútua, dentre outros. Ademais, dias antes da votação, a vereadora protocolou o ofício 3 de 2021 junto à Câmara, informando o seu impedimento. Além disso, como bem mencionado pelo Ministério Público, não se pode ignorar que a vereadora e o ex-prefeito, ora autor, possuem 2 filhos em comum, havendo dessa forma nítido interesse na causa. Assim, não há que se falar em direito a voto da vereadora Nelly Couto. Desse modo, e considerando que os parlamentares, ao deliberarem sobre as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, devem observar, em rigor, as determinações legais pertinentes sob pena de nulidade do julgamento, foi correta a arguição de nulidade da votação por inobservância ao disposto no artigo 164 do Regimento Interno. No entanto, a votação anunciada, conforme a ata 12 de 2021, sem que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa do autor. As normas constitucionais relativas à fiscalização do Poder Legislativo não autorizam a realização de procedimento com violação ao contraditório e ampla defesa e ao devido processo legal. O processo para julgamento das contas prestadas por gestor público perante a Câmara e demais atos relacionados deve ser conduzido de forma a garantir plenitude de defesa, desde citação, publicidade, ampla produção de provas, argumentação técnica e julgamento. Isto é, diante da natureza do processo administrativo, a intimação do gestor para os atos que antecedem ao julgamento é indispensável, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório. Verifica-se que a anulação foi anunciada sem que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa. Não restou demonstrado que o autor foi notificado acerca do requerimento de anulação da votação, e tampouco acerca da data que seria proferida a decisão. Veja-se que na primeira votação o autor participou da sessão, sendo-lhe inclusive concedida a palavra, o que não ocorreu na data da decisão da anulação. Ainda, nova sessão foi agendada para o dia 6 de junho de 2021 e realizada sem que a parte interessada fosse notificada e intimada. Como sabido, a ordem constitucional institui o princípio do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54, e as garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa, seja nos processos administrativos e nos processos judiciais, o que não ocorreu no presente caso. Nesse contexto, conclui-se que houve ofensa ao devido processo legal, uma vez que o autor teve cerceados os direitos da ampla defesa e o contraditório, pois não foi cientificado acerca do requerimento de nulidade e posterior anulação. Por consequência, o ato administrativo consistente no Decreto Legislativo 1 de 2021 é nulo por infringir uma norma constitucional. Diante do exposto, constatado que o Decreto 01 de 2021 da Câmara
encontra-se eivado de vício insanável, deve ser declarada nula a anulação da primeira votação e os atos subsequentes com intimação dos interessados para apresentação, querendo, de defesa e posterior análise do requerimento protocolado pelo vereador Flávio, com a condução, se for o caso, de novo procedimento para julgamento das contas, respeitando o devido processo legal. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando a nulidade do decreto 01 de 2021, ante as irregularidades formais ocorridas. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpram-se as determinações do Código da Igreja, Corregedoria Geral de Justiça, no que for pertinente. De Tomazina para Ibaiti, nesta data, Marina de Lima Toffoli, juíza substituta. Obrigado, doutor André, pela leitura. Palavra se encontra livre. Boa noite, público presente que se encontra nesta casa. Quero dizer que essa casa é a casa do povo, pode sempre estar à disposição de vocês. Não, tem que sempre pedir um dia antes. Mas após a sessão, os vereadores estarão todos à disposição. Depois da sessão, os vereadores estão à disposição. A respeito do assunto de vocês, na última quinta-feira, recebi uma ligação do amigo Sirley, acho que trabalha com vocês, e passou para a gente. Marquei uma reunião com o prefeito na quarta-feira com os vereadores da base a respeito do assunto. Então estaremos brigando por vocês lá, pode ter certeza. Aí após a sessão esclareceremos para vocês. Beleza? A palavra se encontra livre, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes, né? Boa noite a todos. Eu quero deixar aqui e parabenizar também que no sábado a gente teve a oportunidade de estar presente, né, na realização da final do campeonato do veteranos no estádio municipal, onde Tomazina recebeu a equipe de Figueira e fizeram uma confraternização, mais uma confraternização do esporte, né? Então o nosso município sempre está saindo aí na frente no esporte regional, e o campeonato dos 50 anos, né, no veterano, então teve a oportunidade de fazer a final ali. Então, quero deixar parabenizar, deixar o agradecimento, né, a todos que participaram desse campeonato e a organização do campeonato que foi bem bacana mesmo. Também quero agradecer a todos que participaram em nome da comunidade do Barro Preto. Teve uma quermesse lá, né? Está começando as quermesses aí de São João. E deixo aqui o agradecimento em nome do pessoal da comunidade católica, e a todos os colaboradores e os que participaram do evento. Foi uma festa bem bacana, uma festa bem familiar. Então eu deixo aqui o agradecimento a quem pôde visitar o bairro no final de semana, no sábado. Com certeza, quero parabenizar também o organizador, o Zé Pretinho, que fez, todos, o secretário de esporte, juntamente com a secretária, o prefeito pelo apoio, e foi um belo campeonato. E logo estará começando o Quarentinha também, e provavelmente o campeonato municipal. Só deixar claro a população que se encontra presente, sobre a palavra, tem regulamento da casa, então tem que ser pedido uma semana antes para ter a palavra. Não é que esse presidente não quer ser autoritário, mas é uma lei que tem na casa, então tem que ser pedido uma semana antes. Então tá, beleza. Depois a gente conversa com vocês, beleza? Palavra se encontra livre, senhores. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, público aqui presente. Aproveitando do que o vereador Edivaldo falando do esporte, parabenizar as equipes de vôlei feminino da Escola Francisco Inácio de Oliveira e
do Colégio Carlos Gomes, que foram campeãs, né, da macro, né, dos 4 núcleos regionais, né, entre Tomazina, entre Baiti, Venceslau Braz, Cornélio Procópio e Jacarezinho. Elas foram campeãs, as meninas. Os nossos meninos também fizeram bonito lá. Não venceram, assim, até está uma certa revolta hoje, que os nossos meninos ali do Carlos Gomes não venceram, porque eles se consideraram bem prejudicados, né, e pelo que é unanimidade que conta. Então, parabéns aos nossos atletas, aos treinadores, às escolas, né? Que bom, parabéns a todos. Palavra se encontra livre, senhores. Agradecendo a Deus por mais esse dia de trabalho, declaro encerrada a seguinte sessão. Boa noite a todos.